Howdy aí, gente, eu me chamo Arrow Art, mas podem me chamar de Art, caso fique difícil pra você. Nesse vídeo, eu também não venho trazendo nenhuma resenha literária. Na verdade, hoje eu vim contar uma história que eu acredito que todas as pessoas que amam livros possuem. A história de como foram parar no mundo literário. E principalmente de como foi que eu me tornei uma pessoa escritora. É um vídeo mais pessoal e sinto que eu deveria compartilhar essa história com vocês. Assim como muitas outras pessoas autoras e escritoras, que dá praticamente no mesmo falar autor e escritora, mas enfim, também têm minha própria história e de como tudo isso começou. Já digo em diante que não estou aqui para me vitimizar, nem me fazer de coitado, nem nada do tipo. Eu quero apenas contar minha experiência com tudo que eu sei do meio literário e que eu espero que vocês gostem. Não acho que vai ser algo super divertido, super mágico, incrível e tal. Então, no caso, se você não curtir, tá tudo bem. E caso se identifique ou queira contar um pouco dessa história também aí nos comentários, eu vou estar amando ler porque eu amo ler a história de outras pessoas também. E dito isso, vamos para o início de tudo. Pois bem, tudo começou quando em outubro de 2021 eu fui ao shopping com meu pai e eu vi a única livraria dessa cidade minúscula aberta, que é a Leitura, que ela fica no shopping da cidade, que também é o único shopping que a cidade tem. Tava cansado de não ter nenhuma distração muito criativa dentro de casa, já que ainda estávamos lidando com o final da pandemia, então eu tava bem entediado. E daí ele me deixou comprar um livro. Nessa época eu tinha uma amiga que estava me contando sobre como estava adorando a leitura de Crepúsculo e como eu já lia muito livro infantil quando criança, mesmo que meus pais nunca tenham me incentivado a ler livros em geral, eu quis comprar algo mágico, algo incrível para mim, algo que fizesse minha mente achar um universo novo para explorar, assim como vários outros desenhos animados e séries animadas que eu sempre me inspirava para poder criar mais coisa, porque eu já criava história há muito tempo. E lá foi quando eu comprei meu primeiro livro não infantil da vida, O Corte de Espinhos e Rosa. E antes que me venham acertar com um rodo, eu não conhecia nada do universo dos livros, então não sabia sobre livros hypados, nem livros do BookTok, nem comunidade literária, nem booktubers e nem autores famosos, não sabia de nada disso. Tava todo empolgado, pois era finalmente um livro com uma história imensa e que eu finalmente poderia ter inspirações novas com ela. Eu li 19 capítulos até o final do ano e, em 2022, quando a escola finalmente voltaria a ser presencial, aproveitei para terminar de ler ele. Tinha ficado bem engatado na história, lendo capítulo atrás de capítulo, surtando com cada momento, personagem, cena, diálogo e muito mais. Sentia que eu necessitava saber o final daquilo ali. Até que terminei de ler e fiquei, uau, isso foi maravilhoso! Tinha concluído minha primeira leitura na minha vida. Junto com essa época, eu já estava escrevendo a história do Arrow no Wattpad, e ela era muito adolescente, num estilo completamente sem sentido, como se fosse aquelas redações de criar história na escola quando você era mais novo. Pois é, era meio essa pegada e a história do Arrow antigamente. Olhei pra ela e pensei, e se eu tentasse escrever da mesma forma que os livros são escritos? Logo, peguei o capítulo 1 e refiz ele inteiro, escrevendo cada palavra, usando acentuação, pontuação, narrações e descrições poéticas e tentando trazer um sentimento mais profundo nela. Fiquei umas 3 horas reescrevendo esse capítulo todo, se eu não me engano, porque eu ainda não tinha muita noção de quanto tempo eu levaria para fazer um capítulo de livro. E quando terminei, mandei para essa ex-amiga minha, para ela avaliar, e ela disse que tinha ficado uma maravilha. Estava bem impressionada com minha capacidade de escrita. Então, depois disso, eu decidi que eu iria escrever o livro do Arrow e que mudaria o nome da história. Afinal, ela se chamava As Explorações de Arrow. E eu não queria uma coisa muito simples, eu queria uma coisa mais impactante, ou uma coisa mais poética, uma coisa mais profunda, principalmente para mim. Então se tornou Um Lobo e Suas Flechas, e a partir daquele momento, em março de 2022, eu iria começar uma nova era na minha vida. Quando 2022 começou, minha vida ganhou uma nova rotina. A escola tinha voltado e eu estava fazendo o terceiro ano do ensino médio, aos meus 16 anos. Eu já ia completar 17 em maio daquele ano também. Além disso, passei a fazer o Senai cursando administração durante a parte da tarde, enquanto eu estudava na parte da manhã na escola. E para acrescentar, tinha o seminário da igreja na parte da noite, que era às 8 horas da noite, se eu não me engano, online, já que não tinha condições financeiras de ficar indo até o local de terça a sexta naquele horário. E todas as aulas do seminário tinham pelo menos 1 hora de duração, às vezes 2 dependendo do conteúdo. Então eu tinha uma jornada, entre aspas, tripla de coisas para fazer durante a minha semana, descansando nos fins de semana e feriados. E claro, eu quis escrever o livro do Arrow nessa mesma época, então foram 4 compromissos para cumprir, e sendo sincero, sinto falta dessa época na qual minhas preocupações eram baseadas apenas em estudar, estudar, estudar e estudar, porque eu realmente amo estudar.
Sempre aproveitava o tempo livre para escrever um capítulo ou alguma parte do livro, além de ficar bem animado em ter mais livros para ter mais ideia de estrutura de história, de narrativa e tudo mais. Toda a parte técnica ali de texto para você aprender a escrever melhor. Até que no Senai a gente teve uma aula de documentação e arquivologia, onde a minha turma foi à biblioteca para aprender como é que funcionava e tal. Eu fiquei muito encantado. E eu, claro, não podia perder a oportunidade de perguntar sobre como colocava um livro ali. Afinal, eu queria lançar meu livro também no Senai. A bibliotecária ficou muito surpresa com a minha vontade e ajudou bastante desde então, desde o processo lá do início até o final dele. E eu atualizava ela todos os dias das novidades, de quando eu escrevia uma cena nova, de como a história estava andando, de como iria usar o salário que eu recebia para comprar mais livros. E o que não demorou muito, pois eu comprei o box de ano de vidro e comprei o box de Acotar e uma caneca também de Acotar. E eu juro pra vocês, eu era muito apaixonado por esse universo da Sala de mas ainda não entendia nada dessa coisa de autores famosinhos nem nada do tipo, gente. Isso aí eu fui pegar lá mais pra frente. Fui rapidamente ler a continuação, né, de Cor de Espinhos e Rosas e escrever mais do meu próprio livro, pois ficava ainda mais emocionado com a história progredindo. Raramente tive algum bloqueio criativo naquela época, o que me permitiu escrever muita coisa em pouco tempo, eu diria. Quando me perguntavam sobre como funcionava o meu processo de escrita, eu respondia que eu já tinha toda a história na minha cabeça formada e só precisava passar pro livro, só precisava passar, né, para as folhas digitais ali do computador. Tinha todo o enredo, as coisas emocionantes pra colocar na história, tudo isso aí eu já tinha planejado. Minha criatividade estava com um gás de inspiração enorme e uma energia realmente imparável. E ao chegar no dia 27 de julho de 2022, especificamente no último dia de férias de julho da escola, foi quando o livro do Ariel tinha sido finalizado na questão de escrita. Eu me encontrava numa montanha-russa de emoções naquele dia. Um abismo vazio por a história ter acabado, uma explosão de alegria para contar para minhas amigas que a história estava pronta, e uma baderna de confusão e desespero por não saber qual era o próximo passo depois que eu tinha acabado o livro. Contei a bibliotecária assim que eu cheguei no Senai sobre isso, e ela me perguntou se eu queria publicar ele. Eu disse que sim, sem nem pensar duas vezes, então ela conseguiu uma lista de editoras que publicavam autores independentes ali para poder começar toda essa jornada aí da publicação. Tentei com uma e não tinha dado certo, então depois tentei com outra e poucos dias me mandaram um e-mail falando que queriam marcar uma entrevista barra reunião online para falar sobre o contrato de produção da publicação. E eu vou evitar falar o nome da editora por motivos de que eu sou pobre demais para lidar com o processo e vocês vão entender o porquê mais pra frente. Por ser menor de idade naquela época, porque eu tinha 17 anos, então minha mãe teve que me acompanhar nessa entrevista barra reunião. Eles falaram sobre o contrato, os custos que teria para a produção do livro e outros detalhes técnicos assim. Perguntando se eu queria que ele tivesse orelha, se ele tivesse versão física e digital, quantos exemplares eu gostaria como direito meu, serviço de revisão, colocar nos sites digitais, tudo o que vocês pensarem assim na questão de basicamente de produção do livro, né, para lançar ele. E como pensei que não ficaria caro para isso, porque eu não tinha muita noção nem nada, falei que eu queria 100 exemplares para mim, para que eu pudesse distribuir para todos que eu quisesse e que conhecesse a minha história logo de cara, né? Porque assim já ficaria mais fácil para ganhar mais fama e tal. Mal sabia eu que logo em seguida foi dito para mim que isso sairia no custo de 14 mil reais. E eu acho que nenhum adolescente de 17 anos que estudava em escola pública, morava num cubículo de uma casa menor que apartamento, e que tinha uma semana cansativa de estudos, possuía 14 mil reais sobrando no seu bolso, né? Então, assim, eu tomei um susto com o valor, e olha que eu tinha guardado 1.000 reais pra isso. Então eu fiz as contas para ver quanto ficaria para que eu pudesse pagar por toda a produção sozinho. Sim, eu escolhi pagar por todo esse processo sozinho, pois o livro era um projeto meu, um sonho meu. E eu queria que apenas eu tomasse conta dele. Logo eu disse que queria apenas 10 exemplares, o que custou 4 mil reais, mais o processo de produção. Né? Então eu acabei parcelando em 8 vezes, mais 1.000 reais de entrada, usando o salário do Senai para pagar as parcelas. Ou seja, estava tudo bem planejado financeiramente. Os meses foram se passando e o livro foi sendo produzido. Mandei para a editora a ideia da capa e mandei o mapa que eu mesmo tinha desenhado à pata, ou à mão, né, caso vocês queiram dizer, porque é mais divertido falar à pata, porque enfim, né. Eles me mandavam tudo, mandavam sobre a capa, sobre o mapa, sobre o texto, e tudo aquilo me deixava bem feliz de uma maneira bem surreal, pois meu sonho estava se realizando aos poucos. Quem diria que eu, o adolescente, ia lançar um livro? Tive até um atraso com a revisão, pois havia dado um problema no e-mail que acabou demorando,
acabando, além de que eu não podia fazer mais de 25 mudanças no texto para corrigir algumas coisas, senão eu teria que pagar uma taxa de R$ 200 por mudança. Então, por isso, depois disso, deu tudo certo, até que chegamos em 2023 com mais detalhes. E chegamos para quando o livro tinha ficado pronto. Ele finalmente tinha chegado na minha casa no dia 11 de janeiro, mas eu só contei como lançamento no dia 18 de 2023, porque foi quando as férias finais acabaram e eu fui pra lá mostrar pra todo mundo como tinha ficado. Ficamos muito empolgados com ele ali, podendo ser tocado, ser lido, ser aproveitado e que podia finalmente ser reconhecido. Ele tinha 416 páginas e tava bem ali, na minha frente. Levou um tempo pra minha ficha cair, eu confesso. E nessa época o Senai tava acabando, enquanto o seminário e a escola já tinham acabado, porque eu já tinha me formado em ambos, né? Então o livro estava sendo vendido por R$ 90 por escolha da editora, na versão física, e por R$ 25 na versão digital. E acreditem, eu tentei deixar mais barato possível para a versão física, para ficar mais acessível para as outras pessoas, porque muita gente vinha para mim e falava tipo assim, o livro tá meio caro, né? E eu não queria que ficasse tão caro assim, já que ele não tinha brinde nenhum também, né? Então, o máximo que eu consegui foi deixar ele por R$ 70. No entanto, como felicidade de pobre dura pouco, um desastre veio logo depois que o livro saiu. Para nenhuma surpresa, ou talvez para minha surpresa naquela época, o livro não estava vendendo. Por mais que eu tivesse feito alguns eventos de lançamento, tanto no Senai quanto na biblioteca pública da minha cidade, não tinha vendido nem 10 exemplares. Além disso, minha família fazia muita pressão psicológica comigo por conta de trabalho, exército, estar 24 horas em casa e outros problemas da gente, né, de gente que acabou de sair da escola. Foi um inferno passar por tudo aquilo ali. E como se isso não fosse o suficiente, eu fiquei os anos de 2023 e 2024 tentando resolver os problemas que tive com o livro do Arrow, principalmente a edição física dele. Porque o livro físico ficava com o plástico soltando em pouquíssimo tempo de uso, mais ou menos uns 3 dias ou uma semana, por exemplo, se você levava ele para qualquer lugar, o plástico dele já vinha saindo. Ele tinha vindo com as folhas brancas ao invés de folhas amareladas, como tinha sido pedido no contrato. Veio com vários erros de diagramação que eu não podia consertar porque não tinha como fazer mais de 25 mudanças, né, sem ter que pagar, e eu não tinha condição nenhuma de pagar nada. Nunca teve mais de uma postagem de divulgação desde o lançamento, ele só tinha sido lançado naquela época ali pronto, eles só fizeram um post pronto, não fizeram mais nada. Nunca me deram nenhum apoio com o marketing do livro e sempre demoravam muito para responder qualquer mensagem. Ou seja, não podia diminuir o preço porque a editora precisava receber uma boa grana de lucro pelas vendas do livro físico. Os livros de folha amarelada só viriam depois que a tiragem de uns 300 ou 500 livros de folha branca fossem todos vendidos. Fingiram não saber sobre o problema dos plásticos da capa que eu tinha avisado há muito tempo, mas falaram que eu não tinha avisado nada. Nunca tive nenhum apoio na parte de divulgação e de eventos, dizendo que eu precisava pagar por tudo isso. E assim, adolescente de 17 anos e 18 anos não tem dinheiro para ficar pagando evento e tudo mais, nem para viajar direito para outro estado, e levaram meses para eles responderem qualquer outra questão que eu tinha abordado com eles. Então foi um completo inferno também de lidar com isso durante todo esse tempo que o livro estava disponível. Em contrapartida, eu ia amadurecendo meu conhecimento literário. Eu lia mais e mais livros, porque eu comprei realmente mais e mais livros, variando entre gêneros e autores, conhecendo todo o mundinho literário que nós estamos acostumados e sabemos como é que é. Consequentemente, quando eu via a história do Arrow, eu sentia muita agonia. Os personagens eram mal desenvolvidos, muitos cenários e potenciais mal explorados e desperdiçados, um monte de cena desnecessária, intrigas mal feitas e muitas outras coisas que me faziam sentir que aquela história tinha sido feita às pressas. Ou melhor, feita pela emoção, o que não era mentira, afinal um adolescente escrevendo uma história adolescente. Tinha escrito 416 páginas de uma história sobre furries com embasamento em uma única leitura, sem pensar em como poderia ficar depois, né? Como seria para resolver depois, ou então como aquela história andaria depois, e que basicamente foi muito sem planejar exatamente, sem esquematizar muita coisa ali que poderia realmente ter melhorado a história. Com os meses se passando e quase 2 anos desde o lançamento do livro, eu decidi dar um fim naquela tentativa desesperada de realizar um sonho e recomeçar tudo do zero. Eu tive que esperar até a retirada do livro das plataformas pela editora após o distrato, e isso demorou pra caramba, demorou em torno de 2, 3 meses.
E com isso, em março desse ano de 2025, eu decidi recomeçar e refazer toda a história de um jeito mais maduro, mais profundo, mais linear, mais responsável e com mais conhecimento literário que eu tinha adquirido, principalmente na estrutura, nas emoções, nas cenas, no desenvolvimento, tudo. Queria fazer um livro no qual realmente me deixasse feliz com a sua história, satisfeito com a produção e verdadeiramente impactante no lado emocional. Um livro que contasse a minha história, contasse as verdades da minha vida em forma de fantasia e de uma maneira que pudessem todos compreender o que eu estava querendo dizer com aquilo ali. E eu reescrevi tudo. Refiz os personagens com personalidades mais bem definidas, refiz as cenas com mais encanto em suas descrições, refiz o objetivo da aventura com mais emoção e apego nos momentos tensos, refiz tudo. Tornei aquele universo bem mais profundo e bem explorado. Elaborei detalhes que eu jamais teria feito quando mais novo. Quis trazer uma visão nova para ele, sem perder a essência. Era a história que eu precisava contar e que estava sendo contada de maneira correta daquela vez. Em 5 meses, assim como na versão anterior, porque realmente levei 5 meses para escrever, o livro estava pronto novamente. Havia passado por bloqueios criativos, divergências de ideias e fazendo de tudo para prestar atenção no que poderia ser dito nele ou não. Fiz uma revisão nele, não de uma forma tão minuciosa quanto eu gostaria de ter feito. Tentei mexer na diagramação e após comissionar um artista para capa e a contracapa, paguei pela catalogação de e-book e relancei eu mesmo na Amazon através do sistema KDP. O livro do Arrow estava de volta! Meu sonho estava vivo outra vez! Lançado em 1º de junho desse ano, em 2025. Em versão digital, com uma cara nova e sendo mais incrível do que nunca. E baratinho agora também, já que custa R$10,10. Dessa maneira, sentia que podia recomeçar essa jornada no mundo da literatura e realizar meu sonho de ser um autor e furry famoso. Contudo, ainda passo por algumas dificuldades e eu sei que não é tão fácil chegar na fama com livros, ainda mais sendo nacional e independente. E pelo menos também pela estética dele. E mais que eu acredito em mim mesmo, de que algum dia isso vai se tornar realidade e que eu acredito também que todos os autores que vivem nessa realidade consigam também o seu sucesso. Agora eu direi alguns detalhes a mais sobre tudo isso, sobre essa história e tudo mais. A começar que a história do Arrow tem inspiração total na minha vida pessoal. Tudo que vocês vão conhecer nele é inspirado ou baseado em fatos reais, de momentos, sentimentos e pensamentos que realmente tive desde que eu nasci até meus 13 anos de idade. Eu quis trazer a visão mental minha e fantasiosa de tudo que eu vivi e como isso pode se conectar com mentes jovens que passam por coisas parecidas ou iguais às que eu passei, de uma maneira mais emocional, por assim dizer. Digo também que nessa versão atual, algumas coisas realmente me ajudam a conectar com essa história, como algumas músicas da Taylor Swift, pois eu sou Swift, histórias sobre o escolhido, que é uma trope que existe no mundo literário, a jornada do herói, ou coisas que trazem aquela sensação de que você é diferente de todo mundo que convive, seja por motivos internos ou externos. O livro do Arrow se encaixa com pessoas que estão lidando com suas emoções, com mudanças, com objetivos pessoais e pessoas que sonham, basicamente. Pessoas que querem ser algo marcante em qualquer lugar de sua escolha. Pessoas que querem trazer a luz para o mundo. Pessoas que querem provar que ser diferente não é algo necessariamente ruim. Pelo contrário, mostrar que faz bem ser quem você é. Além de, claro, lidar com as consequências das suas ações e ações de terceiros, seja por culpa sua ou não. A dedicatória dele diz que essa história foi feita pelos esforçados não valorizados, os solitários não confortados e os sonhadores incompreendidos. Ela é para todos os filhos prodígios, filhos que passaram pelo molde de terem que ser perfeitos para todo mundo e a todo momento. Para jovens que sonham com momentos encantadores, com dificuldades internas, com conflitos emocionais que muitas das vezes nem possuem controle. Eu escrevi essa história pensando nessas pessoas, pois eu sou e sempre serei uma delas. E quero trazer essa conexão emocional com todas as pessoas que passaram por algo parecido ou igual a mim, então. Um dos maiores desafios para falar dessa história é que a estética dela assusta um pouco. Se trata de uma história de fantasia e aventura com personagens furry, ou seja, animais com características humanas que agem, que falam, que sentem e que pensam como um ser humano, andando em duas pernas, com consciência, com roupas e com partes humanas. Isso acaba assustando ou afastando as pessoas porque furry ainda não é algo bem visto dentro da internet. Muitos relacionam os furries com zoófilos, com conteúdo pornográfico excessivo e com outras coisas bem criminosas. Sendo que, não, furry não é nada disso. E quando surge alguém assim, a maioria dos furries simplesmente abominam, pois nós sabemos bem que isso mancha a nossa imagem e acaba destruindo os sonhos de outros artistas, ou levando a situações desconfortáveis de maneira bem desnecessária.
Furry é nada mais ou menos do que um gosto e um passatempo. É gostar de personagens que são seres humanos, mas com estética animal. Assim como Mickey Mouse, Sonic, Tigre dos Sucrilhos, pessoal de Zootopia e por aí vai. Existem muitos furries pelo mundo e as pessoas tratam isso como se fosse uma doença ou algo extremamente bizarro pela má fama que a gente acaba tendo na internet. E querendo ou não, isso impacta um pouco nas vendas e na divulgação do meu livro por ser uma história furry. Se as pessoas realmente parassem para pesquisar sobre furry, iriam descobrir que a comunidade é voltada para a área artística, criatividade, defensora dos animais, acolhedora e rodeada de pessoas LGBTQIAP+, que estamos apenas tentando trazer mais coisas criativas para o mundo e não espalhar crimes como todo mundo acha. Julgam a gente de uma forma muito errônea e isso acaba sendo péssimo na hora de compartilhar. Então desistem de ler uma história que pode ser incrível para elas simplesmente por ser um lobo de 16 anos com arco mágico e que vai viajar com os amigos em uma aventura bem surreal e espacial. Eu sei, me deixa bem sem graça na verdade quando eu escuto isso. Mas não vou desistir de fazer histórias assim, que abordem temas sérios e profundos a partir de uma estética incomum nos livros, nem tanto incomum, mas incomum, que são os furries. E para finalizar essa história, eu queria falar um pouco de mim, de uma forma agora um pouco menos animada e até mesmo um pouco menos de personagem, que nem eu costumo adotar para meus vídeos. Eu sou uma pessoa não binária e bissexual, com 20 anos de idade. Eu sou um furry desde 2021 e eu sou muito grato por fazer parte dessa comunidade que me ajudou tanto a lidar com a minha criatividade, com as minhas emoções e minha autodescoberta. Eu escrevi uma história assim, pois eu crio histórias desde criança, sempre tive uma imaginação muito fértil e esse é o momento que eu mais consegui aproveitar dela com mais segurança. O livro foi escrito para que eu ganhasse dinheiro suficiente para ajudar minha família financeiramente, pois estávamos passando por muitas dificuldades na época da pandemia e logo após ela também. Fora que atualmente eu não estou trabalhando em nenhum emprego formal ou de carteira assinada, mesmo que eu já tenha trabalhado antes. Quis dedicar o meu tempo e minha energia nesse sonho criativo, na esperança de começar uma faculdade ano que vem e podendo finalmente ser independente por completo na minha vida. Sei que essa não é a melhor forma de seguir a vida, entretanto foi a que eu escolhi. Escolhi fazer o que eu gosto e tentar, mesmo que demore e mesmo que eu erre muito para chegar onde eu quero. Sei que não é todo mundo que também pode fazer isso, né? Porém, eu estou sempre torcendo por todos, para que consigam realizar seus sonhos. Apoio muito a leitura e a literatura nacional, amo ler livros de fantasia e me esforço para ser alguém melhor a cada dia, mesmo sabendo que eu nunca vou ser perfeito. E tá tudo bem. O que eu quis contar nesse vídeo é só a minha experiência com o universo literário e a minha história real. Uma história como as de várias outras pessoas que também escrevem, leem e sonham. Eu tento ser educado com todo mundo, gentil, compreensível e tento ajudar como puder quem precisa, principalmente com o emocional. E se eu pudesse dar um conselho para quem deseja começar nisso tudo, eu diria para tentar e não desistir, mesmo que o mundo inteiro esteja acabando ao seu redor e esteja contra você. Eu quero ser a inspiração de muitas pessoas, eu quero ser a motivação para as pessoas fazerem e contarem suas histórias, além de desenvolverem sua criatividade. Eu quero trazer o que realmente importa e merece atenção para o mundo. Eu quero sempre tentar fazer a diferença por onde eu ando. Eu quero ser marcante para alguém, na história de alguém. E, por fim, eu digo-vos uma coisa: nunca deixem de sonhar e de serem vocês mesmos, tá? De verdade. Sejam sempre vocês mesmos e não deixem realmente ninguém destruir os sonhos de vocês. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Falou!